Passemos à ordem do dia. Em discussão única e votação em regime de urgência, o requerimento pedido de informações ao prefeito número 32/2026, de autoria da vereadora Daiane Mello, que solicita informações sobre valores devidos pelo Poder Executivo à Codeca e novos contratos firmados com a empresa pública. Com a palavra, a autora para justificar o regime de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, eu quero justificar o pedido de urgência por entender que o que a prefeitura deve para a Codeca é muito importante vir a público, porque inclusive eu estive na Codeca hoje pela manhã e a gente está sem vigilante lá, porque a empresa abandonou o serviço, exatamente isso que você está ouvindo. A empresa abandonou o serviço desde ontem à noite, porque está sem receber. Eu liguei para o Milton, ele me passou que estão devendo 2 meses, algumas pessoas da empresa falam que chega a 4 meses que estão devendo, e a gente pede no mínimo as informações. Então é por isso que eu justifico o pedido de urgência em relação à Codeca, que é prioritariamente o serviço que exerce na cidade com a prefeitura, e a prefeitura é quem mais deve para a Codeca. Era isso, senhor presidente. Obrigado, vereadora. Declaro abertas as inscrições para a discussão do regime de urgência. Com a palavra, vereador Lucas Carinhato. Bom, vamos lá, vereadora Daiane, bom dia, colegas. Boa quinta-feira de trabalho, força, coragem e esperança de dias melhores. Porque se nós não esperançar, vereadora Estela Balardim, não sei o que nós vamos fazer nessa cidade, né? Enfim, vereadora Daiane, segunda-feira nós tivemos um evento promovido por 3 sindicatos de representação dos trabalhadores e trabalhadoras da companhia, lá no SESC Senat. Sindilimp, terça, obrigado, vereador D'Ambrosio, terça-feira. Sindilimp, a Construção Civil e do Tacimer, qual é o sindicato do Tacimer? Rodoviários. 3 categorias lá. Vereadora, vice-prefeito diz que a Codeca não será privatizada. O Nespolo garantiu. O prefeito disse que não fará. Disse que o problema era do Guerra, que nós estamos sofrendo ainda, nem lembro, coitado do Guerra, nem sei mais onde é que ele anda, o que ele faz, né? Mas ainda estamos justificando. O problema é do Guerra. E aí, vereadora, assim, ó, eu não tinha ciência desse fato, em que pese receber informações de vários servidores da Codeca. Então, nós precisamos, sim, saber se a situação financeira da Codeca, ela justifica aquilo que o prefeito e o vice dizem, que é de não privatizar a companhia e de não terceirizar serviços. Por isso, da urgência, no momento oportuno, votarei sim. Muito obrigado. Encerrada a discussão. Em votação, o regime de urgência. Solicito às vereadoras e vereadores que procedam os seus registros de votos.
Meu voto é não. Eu, como presidente, voto também. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O regime de urgência foi rejeitado por maioria dos votos, com votos contrários do vereador Aldonei Machado, do presidente, do vereador Caleb Garbim, do vereador Fiuza, do vereador João Ex, da vereadora Marisol Santos e do vereador Zé D'Ambrós. Ausentes, vereador Iago Morandi, Cristiano Becker, vereador Andressa Malman, vereador Bortola, e em representação, vereador Juliano Valim e vereador Juliano Valim. Pessoal, como mudou o regimento, ele não foi aprovado porque não atingiu o mínimo. Os 2/3 antes não era, agora é 2/3 regimentais. Então foi por isso que ele não foi aprovado. O regime de urgência. Senhor presidente, uma pergunta. O senhor disse que ele foi rejeitado por maioria. Seria esse o termo correto? É porque não foi rejeitado por maioria. É não cumprimento do regimento, eu acho que é o termo correto. Eu não entendi muito a pergunta, vereador Capitão Ramon, mas é que para passar tem que atingir o quórum mínimo, que é 2/3. Exclusivamente, presidente, para lhe auxiliar, o texto da leitura, como é a primeira oportunidade que apreciamos, na próxima oportunidade pode constar. O regime de urgência foi rejeitado pelo não cumprimento dos 2/3 estabelecidos no regimento. Só isso, não tem grandes problemas. Mas a rejeição está perfeita, o senhor está correto. Parabéns. Em discussão única e votação, em regime de urgência, o requerimento pedido... Nem lê, Daiane, nem lê, Daiane. Agradece. Centralizou o governo. Nova liderança aqui do governo. Vamos de novo, pessoal. Em discussão única e votação, em regime de urgência, o requerimento pedido de informações ao prefeito número 33/2026, de autoria da vereadora Daiane Mello, que solicita informações sobre a situação da UBS Alvorada. Com a palavra, a autora para justificar o regime de urgência. Senhor presidente, senhores vereadores, vou justificar o pedido de urgência, né? Assim como o da Codeca, que eu achei que realmente era urgente, porque se a gente está sem vigilante na Codeca por falta de pagamento, né? No mínimo a gente precisava saber o problema real da situação. Mas, né? Como os colegas acham que não é urgente o tema da Codeca, vamos para a área da saúde. Na saúde, eu justifico o pedido de urgência sobre, principalmente, a UBS Alvorada, por entender que as informações não estão completas. Veio uma nota oficial da Secretaria da Saúde dizendo que a UBS estaria sendo planejado, né, a questão do fechamento. O secretário informou ontem à coluna do Mirante que ia fechar. Hoje isso gera dúvida, o Conselho de Saúde não sabe, os presidentes de bairro não sabem, a comunidade não sabe. Então, o nosso pedido de informação solicita informações sobre a situação da UBS Alvorada, tendo em vista que a comunidade da Zona Sul está se organizando, né, porque já perderam a policlínica, já foram tão afetados, já falam da questão de falta de equipamentos naquela região e agora se fala num fechamento de UBS, de atenção básica na saúde. Então, por este motivo, a gente solicita a urgência desse pedido de informação. Declaro abertas as inscrições de já... Ninguém mais pediu? Encerrada a discussão. Declaro abertas as inscrições para a discussão do regime de urgência. Com a palavra, o vereador Lucas Carenhato, da tribuna. Então vamos lá, gente, vamos debater. Já que a base se organiza, vereador Iago, um dia, Deus abençoe, que bom que o senhor chegou, para se unir ao bloco de oposição. Na democracia, a democracia elege o parlamento para fiscalizar, e elege oposição e elege situação.
Eu confesso que se a situação desse governo é para vocês que são da base ficar com essa cara mesmo. Essa cara de vergonha, essa cara de falta de justificativa, essa cara de quem não entrega política pública para a cidade, essa cara de quem falta médico nas UBSs, essa cara de que até agora não deu uma resposta sobre a policlínica, essa cara de que até agora não apresentou o novo endereço do SES. Essa cara de que até agora as nossas UPAs seguem sobrecarregadas com um contrato de emergência sem uma luz no final do túnel. Então, ao menos nos escutem, já que o rolo compressor do governo quer passar. Eu quero ver os candidatos da base sair com a bandeira do Adilon nos bairros. Porque o que eu vejo de candidato da base negar que é da base não está no gibi, vereadora Daiane. Vão para as reuniões se escondendo, porque quando falam mal do governo Adiló, tem candidato aqui de não, eu não sou da base. Não, tá ruim o governo Adiló não tá fácil, tá difícil. Mas aí na hora aqui querem calar a oposição. O que a base do governo quer fazer aqui é colocar uma mordaça no parlamento, impedindo que a população tenha informações antes da principal companhia de desenvolvimento de Caxias do Sul. E agora eu espero que os abençoados e as abençoadas aqui, que prezam muito pelos seus interesses individuais, tragam informações. Porque senão, vereadora Dena, já vamos somar, nós vamos fazer uma reunião lá na frente da UBS da Alvorada. Vamos chamar o povo. Vamos botar carro de som lá na região. Porque é isso. A turma só tem medo, a turma aqui e alguns só tem receio do processo eleitoral. Então vamos para o processo eleitoral. Vamos para o processo eleitoral, que faz parte da democracia. Vem cá, queridos. Não é urgente discutir informações sobre uma UBS, que o executivo diz que tem pouco atendimento quando não tem médico, quando não tem profissional, e se aventa a iniciativa de fechar a UBS, esse parlamento não será favorável ao fechamento de nenhuma UBS. E quem for, nós nomearemos. Nomearemos. Porque é um assinte, é um achaque, é um desrespeito. É um vilipêndio. Como uma cidade com o caos que é a nossa na saúde, a base votar contra e de noite nas reuniões de pré-candidatura ou de candidatura falar mal do governo. Tristes tempos, prefeito Adiló. De fato, o senhor tem que fazer reunião aí, o seu chefe de gabinete, não sei quem é que articula aqui com a Câmara de Vereadores, mas a mijada deve ter sido muito grande, porque em geral a turma tem muito medo aqui. A base tem dificuldade de fazer maioria, mas está se organizando. É uma pena que se organiza naquilo que há de mais feio, vereadora Sandra, que é não querer dar luz, dar informações à população. Nós, oposição, seguiremos comprometidos, vigilantes e atentos. E eu reafirmo, nós somos contra o fechamento de qualquer UBS. E quem for ou a instituição que se aproximar do governo para ser favorável ao fechamento de UBS, esse vereador denunciará. Porque a nossa cidade não precisa de fechar o UBS, a nossa cidade precisa de serviço de qualidade. No momento oportuno, voto sim pelo regime de urgência. Muito obrigado, vereador. Obrigado. Seguimos na discussão do regime de urgência. Próxima vereadora inscrita, vereadora Rose Frigieri. Bom dia a todos, bom dia a quem nos acompanha.
Eu vou discutir o regime de urgência e eu acredito que ele seja aprovado, porque realmente é uma necessidade de urgência. Nós fizemos uma denúncia há 2 dias aqui sobre essa questão do Alvorada. Eu falei, a vereadora Daiane falou, a Andressa, acho que é toda a bancada nossa que falou. Depois foi dito que era fake, que não existia aquilo, que não ia fechar nada, que nós inventamos aquela história. Naquela mesma tarde, eu perguntei para o prefeito sobre o Alvorada, ele me disse, não, é que vai juntar algumas UBS estão juntando, não consegui entender. Aí o Néspulo estava lá e eu disse, não, hoje eu quase perdi o fôlego por causa dessa notícia. Aí o vice falou, mas não, eu já falei, imagina se vai fechar a Alvorada, isso não existe. Não vamos fechar nenhuma UBS. Então o prefeito me disse uma coisa, o vice-prefeito me disse outra, em questão de metros. Não era nem de tempo, era de metros, foi no mesmo momento. Ontem eu conversei com a diretora de atenção básica, ela me explicou que lá acaba que não tem demanda, porque as pessoas do São Caetano não vão para lá. Óbvio que não vai ter demanda, porque se não tem uma estrutura de pessoas para atender, quem é que vai num lugar onde tem não existe? O que precisa? Isso parece aquilo da EJA, vereador Lucas. Lembra quando fechava a EJA? Fecharam todas as escolas da EJA, que tinha 12, 13 em Caxias, porque não tinha demanda. Mas não existia uma busca ativa. Cada vez menos pessoas com ensino fundamental na cidade, mas diziam que não tinha demanda, porque esperavam as pessoas bater na porta da escola. Isso não existe. Então, o que tem que ter? Tem que ter uma equipe adequada para atender a demanda da região. Vem me dizer que na Zona Sul não vai ter demanda para UBS? Gente, é uma das que mais tem crescido, é aquela região, especialmente por pessoas que vêm de fora e uma série de coisas. E é urgente, sim. Já está tendo muito burburinho, já fomos na UBS, as pessoas já estão sabendo, então nós precisamos saber. Vai fechar ou não vai fechar? Qual é a situação daquela UBS? Então, com certeza, eu acredito que, lamentavelmente, há pouco, a Codeca não é urgente. Bom, talvez as pessoas, os vereadores, as vereadoras aqui possam se redimir e entender que a saúde, a UBS Alvorada, a população, nós precisamos de uma resposta urgente, senão o que vai acontecer? Nós corremos risco, conforme diz o secretário, de ficar espalhando pânico e fake news, porque isso não é verdade. Se não é verdade, ele que diga, e que ele que diga de forma escrita. Então, a base e a oposição que aprove com urgência esse pedido de informação. Obrigada. Obrigado, vereadora Rose Frigieri. Próxima vereadora inscrita é a vereadora Estela Balardim, com a palavra. Vereadora Daiane, esse pedido de informações ele nem precisaria existir, porque eu acho que são informações que a gente já deveria ter recebido. E não nós, Câmara de Vereadores, nós, população caxiense. A gente não tem que esperar 20 dias pela lei de transparência ou 30 dias pelo pedido de informação para ter resposta sobre algo que impacta diretamente na vida das pessoas. Nós, da Comissão de Saúde, queremos fazer uma reunião pública já no dia 2 de setembro. Então, seria extremamente importante nós termos uma informação real e não uma coisa ali, uma coisa lá, uma coisa outra. Enfim, uma dificuldade de termos a informação correta. Nas redes sociais da Secretaria, sai que nós aqui nessa Câmara de Vereadores estamos espalhando fake news. Mas no dia seguinte, num dos principais jornais dessa cidade, a informação é que ocorrerá o encerramento das atividades. Então, esse pedido de informações aqui, ele não surge da nossa cabeça. Ele não surge da cabeça da vereadora Daiane sem necessidade de ser. Ele surge devido a informações diversas que a gente tem de um assunto que é tão importante.
E eu queria poder, como outros vereadores, dizer que saúde é prioridade para o governo Ediló. Mas olha, sinceramente, fechando o UBS, eu não consigo achar que é prioridade. Porque, vamos ser sinceros, diminuiu a quantidade de pessoas nas UPAs? A promessa de campanha de que ia ter uma UPA lá na Zona Sul se concretizou? Aquelas pessoas daquela região têm mais atendimento à saúde? Ou continuam sendo penalizadas? Ou a gente sabe que a realidade daquela região é de falta de assistência à saúde? E daí, como bônus, para ajudar ainda mais, a gente não conseguiu fazer a UPA Zona Sul. Vamos fechar o UBS também, para quê? Está todo mundo bem. Não precisa de saúde para a Zona Sul da cidade. É praticamente essa a resposta que nós estamos tendo. Quando a gente não aprova o pedido de urgência, entendendo a urgência desse assunto, quando a gente tem que chegar ao ponto de fazer um pedido de informações, porque a gente não consegue ter uma fala direcionada, única, sobre a questão das UBSs, significa que o governo vai muito mal, no meu entendimento. Porque está faltando diálogo, está faltando transparência. E que não se coloque, mais uma vez, a culpa nesta casa pelas informações que recebe. Porque se quer passar a informação correta, não diga uma coisa para nós, vereadores, e outra no Jornal Pioneiro. Que a gente comece a ter um diálogo concreto sobre as coisas, principalmente no que diz respeito à saúde, que é algo prioritário para as pessoas. Então, vereadora Daiane, conta com o meu voto para aprovar o regime de urgência e espero verdadeiramente que esta casa também aprove, por entender que é um assunto que está causando, sim, muita preocupação nas pessoas, e com razão, porque são pessoas que precisam desses especialistas, são pessoas que precisam de uma UBS que funcione, que tenha médico, que tenha dentista, que tenha pediatra, que tenha ginecologista, e não de uma UBS vazia. Porque está vazia, sem usuário, porque a gente não tem estrutura. Com estrutura tem demanda, tem necessidade, e a gente acredita na necessidade, inclusive, de se fazer uma busca ativa para prevenção e para promoção à saúde. Então, é por isso que nós defendemos a importância de nós termos as informações claras sobre essa questão da UBS Alvorada, para que a gente possa fazer uma boa de uma reunião pública, para que a gente possa ter um bom diálogo com a população e para que a gente possa, inclusive, auxiliar o governo municipal a tomar medidas efetivas para melhorar e não para piorar a vida dos moradores de Caxias do Sul. Muito obrigada. Próxima vereadora inscrita, a vereadora Sandra Boneto, com a palavra. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas vereadores. Eu queria deixar uma reflexão para todos nós, porque eu gosto de fazer reflexões, com a palavra urgência. Porque sabe o que está aparecendo? Que urgência tem dois sentidos. Tem o sentido quando é para nós, vereadores, e tem uns outro sentido quando vem lá do Executivo. Porque, gente, assim, ó, urgente são todos os projetos que vêm para essa casa em sessão extraordinária que a gente tem que votar sem saber o que a gente está votando. Porque a gente já votou aqui, né, eu contra, claro, 35 milhões do SAMAI para o caixa da prefeitura em regime de urgência, sem nenhuma explicação. Agora, para a gente defender o povo, não é urgente. É urgente colocar dinheiro, não sei da onde, para dentro do caixa do município. Então, a gente tem que rever o que é urgência, porque, para mim, urgência é aquilo que prejudica o nosso povo. E se prejudica o nosso povo, a gente tem que votar sim pelo regime de urgência e a gente tem que votar sim pelo pedido de informação. Até porque informação, hoje, é algo muito raro. A gente não consegue ter nada no portal de transparência da prefeitura, a gente não tem diálogo aqui, a gente não tem nada. E a gente fica sabendo de tudo
pelo Jornal Pioneiro. Parabéns, Jornal Pioneiro, porque vocês sim estão fazendo um serviço muito bom aqui para a nossa cidade de Caxias do Sul, enquanto a gente tem vereadores daqui da base que querem omitir para ajudar o seu prefeito. Ora bolas, está na hora de mudar. E eu faço novamente um apelo: ouçam os vereadores dessa casa, porque é isso que está acontecendo, a gente não está sendo ouvido. E eu vou dizer mais uma coisa: a cada ação aqui dentro haverá uma reação. Seu à parte, vereador. Obrigado, vereadora Sandra Boneto. De fato, o governo faz uma opção. O governo faz uma opção pelo confronto. O governo faz uma opção em restringir que a população caxiense tenha acesso às informações. Nós estamos querendo aqui buscar elucidar fatos, trazer à tona a iniciativa da gestão municipal, supostamente fechar UBSs, o que é inadmissível, injustificável. E veja, vereadora Sandra, aqui nesse plenário, reiteradamente, tem uma ação, não só no plenário, mas na casa, de tudo o que vem de oposição ser barrado, vereadora Daiane. Eu acabei de ver aqui que um projeto de lei meu, que estava numa comissão do líder do governo, foi baixado para o Poder Executivo. Mas aí o seguinte: os nossos projetos de lei, todos, os que tratam de qualquer assunto, precisam ser esmiuçados pelo Poder Executivo. E as ações do Poder Executivo não podem ser elucidadas pelo Legislativo. Alguma coisa está errada no Reino da Dinamarca. E depois não adianta mandar emissário falar com o vereador para querer que a vida seja mais mansa. Porque se a vida continuar assim, a onça vai beber água. Muito obrigado, vereadora. Mas, vereador, os emissários vêm e querem conversar com a gente. Porém, a gente ouve: vamos derrubar em plenário. Então, a gente não vai mais se calar. Chega de se calar. Agora, a gente vai dar voz às pessoas que confiam na gente. Seria isso. E, vereadora Daiane, estamos contigo. Muito obrigada. A próxima vereadora inscrita, a vereadora Daiane Melo, da tribuna. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente daqui a pouco não ia falar tanto se não tivesse sido barrado, né, o nosso pedido de informação da Codeca, que exigia, né, a gente queria urgência pelas informações que a gente precisava. Mas vamos lá. Se a Codeca não é urgente, não é importante, que eu acho que é, né, e tem muita gente que ali na frente vai achar que é, né? Eu queria saber se a saúde não é importante. Gente, se eu ligo para o secretário da saúde não atende. Ele não atende. Eu não liguei uma vez. Eu liguei mais de 10 vezes. E a gente pede informação para o assessor dele. Ele diz que tem que fazer através de pedido de informação. Tem que fazer através de pedido de informação o que a gente busca de informações. Então, a gente fala com quem? O prefeito fala uma coisa, o vice-prefeito fala outra, o Rafael Bueno não atende. Com quem que a gente fala? A gente faz pedido de informação. E daí, tem ameaça para tudo que é lado no grupo da base. Tem ameaça para tudo que é lado. Que todo mundo está devendo uma pedra para o prefeito. Só que daí lá fora ninguém é do prefeito, né? Eu vejo aí uns apoiadores de alguns candidatos que são ferrenhos contra a administração, mas estão abraçando os candidatos da base. Tem que olhar. Você, eleitor, tem que olhar para que o seu candidato defende. Não é só o que ele fala, é o que ele vota aqui também. É fácil falar mal da administração só ali fora e comer da administração através dos cargos de comissão. É fácil. Aí, olha, aí é bem facilzinho. Eu quero ter culhão para falar lá fora. Diga, eu faço parte da base, eu faço parte desse governo e vou defender até o final. Aí tá tudo bem. Daí é a tua defesa. Agora, aqui dentro ser uma coisa, ali fora ser outra, daí não dá. Isso é inadmissível, porque a gente tem que ter posição.
Posição. É do governo? Beleza, é do governo. Tu ocupa, tu tem um monte de cargo lá dentro. Então tu tem que ser do governo mesmo. Vai lá, defende, faz a tua defesa, vai pra rua e tá tudo certo. Agora, vim aqui, ai mimimi no ouvido, dar informação, inclusive, e daí depois pegar, e daí votar contra aqui só pra... Porque isso daqui não vai pra mídia. Ah, não, né? Mas vamos lá. Pedido de informação, urgência. Por que é urgente, gente, a gente falar da questão da UBS? Porque na manifestação de ontem, do Jornal Pioneiro no Mirante, porque de novo, o secretário de saúde não atende. O vice-prefeito falou que não vai fechar. Daí vai para o jornal. UBS Alvorada da Zona Sul encerrará as atividades. Está no Jornal Pioneiro de ontem. Daí no Pioneiro de hoje, manifestações discrepantes geram críticas. O Conselho fala uma coisa, a Secretaria da Saúde fala outra, prefeito fala outra, vice-prefeito. Que tal a gente unificar os discursos através de um pedido de informação e colocar tudo lá? Se está sendo planejado, por quê? Sabe por quê que eles não querem? Porque eles esvaziaram a UBS, tiraram o dentista já faz mais de ano, não tem ginecologista, não tem pediatra, daí claro que se justifica a UBS não ter atendimento. As pessoas não vão ali porque não tem dentista. Tem uma sala equipada para dentista, mas não tem dentista há mais de anos. Não tem pediatra, não tem ginecologista. Como é que uma gestante vai lá? Como é que uma mulher vai buscar atendimento na UBS se ela já é automaticamente direcionada à UBS São Caetano? É isso que não dá para fazer. É isso que não pode vir no pedido de informação? Que vocês esvaziaram a UBS para poder justificar o fechamento? É isso que a gente quer. A gente quer respostas. Eu peço aos colegas que pensem e repensem o pedido de informação. Pedido de informação é o básico de um vereador. Eu não sei daí por que a gente está aqui. Se nem pedido de informação a gente pode fazer, porque daí não passa. Não passa o regime de urgência, daí vai demorar. A discussão com a comunidade é agora. É agora, é nesse momento que a gente precisa de informação, está no Jornal Pioneiro de ontem e de hoje. Daí a gente vai esperar ele vir em rito normal, para quê? Para vocês justificarem ali na frente que vão votar contra? Isso é inadmissível. Era isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Daiane. O próximo vereador inscrito é o vereador Elisandro Fiuza, da tribuna. Bom dia, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores. Eu vejo que a oposição está nervosa. Mas não pode estar nervosa, vereadora Daiane, e esquecer do passado. O passado é muito importante. Inclusive, a oposição tem que se orientar. Acho que tem que ter um líder de oposição aqui nessa casa para se orientar. Porque ontem era um pedido de urgência, que daqui a pouco pediu para deixar de ser urgente, para pedir mais um dia de adiamento, porque a presidenta da comissão não estava no plenário. Tem que se definir. Tem que se definir. Mas, enfim. Então, independentemente disso, não fique nervosa, se acalme. A questão não é essa, a questão é que vocês têm que se orientar. Uma hora é urgente, outra hora não é urgente. O que nós precisamos fazer aqui nesta casa, e quem está nos assistindo, por favor, foque bem. Todo pedido de informação é um expediente muito importante desta casa para cada legislador, mas ela não pode ser usada como um palanque eleitoral. E não adianta ficar nervosas. A gente precisa compreender honestamente que o governo passa por diversos problemas. Mas tudo é terra arrasada? Nada dá certo? Não existe obras de OBS sendo feitas, reformas, obras de saneamento, independente de quem seja, vereadora. A gente poderia também usar esse expediente para vocês até citar o governo de vocês que tem auxiliado a cidade. Qual o problema? Não vejo problema nenhum. Agora, o que a gente não pode é também estar votando regime de urgência de uma informação que até outrora foi uma informação que ficou meio sombreada e que depois, ontem, nós tivemos que não ficou previsto que essa UBS, vereador Lucas
Alvorada fecharia. Eu sou contrário. Se isso acontecer, eu sou contrário. E quando o senhor fala, eu lhe respeito muito porque o senhor tem posição. Quando é para fazer o contraponto, respeitosamente contrário, se faz posição. E respeito todos os vereadores e vereadoras aqui. Agora a gente tem que compreender que nós não podemos usar um expediente tão sério como esse para todo momento ser de urgência. Essa questão que é preciso ser resolvida da CODECA e tanto da saúde, os vereadores já tiveram informação. E da CODECA, eu quero pedir aqui ao líder de governo que possa fazer esta fala para trazer informação aos nobres pares, porque todos os vereadores aqui precisam da informação séria e correta. E respeito a todo e qualquer pedido que seja feito por esta casa. Vereador Lucas. Obrigado, vereador Fiuza. Vereador Fiuza, o senhor é um homem da parcimônia, o senhor é um homem da tranquilidade, o senhor é um homem do diálogo. Mas então, considerando esse caminho que o senhor trilha, o governo que venha dialogar, vereador Fiuza, o senhor tem sido interlocutor disso. Agora atacar... Bom, se não querem que a vereadora Daiane Mello mantivesse o regime de urgência, era ter ligado para ela ontem à noite ou até agora de manhã, reunido com ela, de olha, nós vamos fazer uma reunião agora ao meio-dia, nós vamos conversar, nós vamos chamar aqui. Bom, tu dá uma resposta para ela, ela pode manter o pedido e vocês votarem contra, está resolvido na política, vereador. O que falta é isso. Agora, volto a lhe dizer ao senhor, projetos de leis nossos que não são inconstitucionais, porque todos os projetos inconstitucionais que foram votados aqui foram de vereadores do governo, não foram da oposição. Eu jamais vejo um projeto meu com parecer de constitucionalidade para votar aqui. Aí os projetos da oposição, de quem antes era levado, quando ela estava na presidência, era levado no colo, agora são tratados dessa forma. Se o governo quer diplomacia, tem que agir da mesma forma. Obrigado, vereador Lucas. E esta orientação, de uma forma humilde, eu já passei. E eu faço questão que projetos que envolvem toda a cidade, inclusive aqui de antemão, a um pedido da vereadora Sandra, para uma audiência pública a respeito dos recursos que o governo deseja, então, capitanear, nós vamos fazer, então, uma audiência pública para discutir com todos os pares e a população para que a gente possa realmente fazer aquilo que é melhor para a cidade. Então, isso é diálogo, isso é construção. Muito obrigado, senhor presidente. Próximo vereador inscrito, o vereador Caleb Garbim, com a palavra da tribuna. Senhor presidente, colegas vereadores, quem nos assiste, nos acompanha, bom dia a todos mais uma vez. Eu vou me inspirar no vereador Fiuza e vou tentar manter esse tom de voz até o final da minha fala. Fui procurado por um vereador durante a sessão aqui pelo WhatsApp que me questionou e disse: negar um pedido de informação é uma atitude inconstitucional? E eu disse para o referido vereador: não é inconstitucional porque uma vez que depende de um voto, nenhum direito pode ser ameaçado e estar condicionado a voto. Nenhum direito, vereador Iago, pode ser condicionado a voto. Já pensou, nós temos assim, o vereador Iago tem direito à vida ou não tem? Vamos votar. Não. O que é direito está cunhado na Constituição Federal. E justamente porque a Constituição Federal fala, dentre os princípios constitucionais e administrativos, salvo o melhor juízo, vereador Libardi, artigo 37, tem o princípio do LIMP. O LIMP é um acrônimo lá que nós aprendemos no curso do Direito, que fala sobre diversos princípios, dentre eles está a publicidade do poder público. E a publicidade do poder público, colegas, ela está cunhada na Lei de Acesso à Informação, Lei 12.527 de 2011. E essa Lei de Acesso à Informação, ela garante a qualquer cidadão, inclusive a quem tem mandato como nós, vereadores, a qualquer cidadão, informações sobre qualquer assunto que demande a competência do município, do Estado e da União. E para ter acesso a essa lei, o período é de 20 dias, prorrogáveis por mais 10 dias, chegando a 30. Quando nós viemos para o nosso pedido de informação, os colegas sabem qual é o prazo que o Poder Executivo tem para responder? 30 dias.
Então pensem, se esse pedido tivesse sido protocolado na prefeitura, em 20 dias o município tem que dar retorno ou pode pedir prorrogação de prazo por mais 10 e no máximo em 30 é prorrogado. Agora, o pedido vem para esta casa e ele é passível de votação, porque essa casa é uma casa política. Nós falamos isso constantemente. Todo mundo aqui fala sobre os posicionamentos políticos. Um dia nós somos amados, outro dia nós somos odiados. Um dia os colegas abraçam uns aos outros e outro dia não olham na cara. E é do jogo. A política é assim. Não é verdade, vereador Pedro? Tem dia que nós concordamos naquilo, nós encontramos convergência e toda a casa assina junto uma moção. E tem dias onde 8 só assinam. E para a gente encontrar a 8ª assinatura e poder protocolar é uma via crucis, é um parto. Então, colegas, nós precisamos ter maturidade e não deixar que o momento que nós estamos passando agora oxide relações dentro dessa casa. Nós precisamos lembrar que vários de nós aqui estão juntos no fronte de batalha ali na frente. E aí nós vamos para uma gritaria, um desespero, uma arrancação de cabelo e um nervosismo. Tem gente que fica quase sem voz aqui, vociferando por uma situação que não faz sentido. Eu insisto aos colegas, estou aguardando da assessoria do prefeito, cobrei pela 2ª vez desse registrado aqui. Estou pedindo uma data para que o prefeito receba todos os vereadores, possa informar sobre a situação das finanças do município, possa informar sobre a situação da Codeca, possa falar sobre a questão da saúde. Eu lembro aos colegas, nós temos UBS que estão em construção, 4 UBSs, IP, Vila Cristina, Vila Romana e Imigrante. 4 UBS estão em construção, gente. Vereador Eloy Frias, quando estava nessa casa, dizia, nem ao céu, nem ao inferno. Meu Deus, se tudo é ruim, nada é bom, então vamos fechar o parlamento. Não tem mais por que ter parlamento, então também nada do que a gente faz aqui dentro serve. Vamos se acalmar. Existem freios, contrapesos, ponderações. Me assusta, colegas, e eu já falei isso para vocês, e é por isso, o vereador Libardi não está aqui, mas vereador Libardi, vereador Bortola, vereadora Sandra, mais alguns que eu não me recordo, que a vereadora Rosa estava lá também. Por isso que nós votamos lá no novo regimento a necessidade de 2/3 de aprovação para regime de urgência. Por quê, colegas? Porque está sendo banalizado o regime de urgência. Se tudo é urgente, nada é urgente. Se todo mundo é especial, imagine se todas as vagas de Caxias fossem vagas especiais. Onde estacionariam as pessoas que não têm alguma restrição de mobilidade? Se tudo é importante, logo nada é importante, gente. Tem uma frente parlamentar constituída sobre a Codeca. O presidente da Codeca se negou em algum momento em receber essa frente parlamentar? Algum momento o presidente disse, não quero saber de vocês aqui, saiam. Vem de maneira espontânea, entrou por esta porta, foi sabatinado aqui, ouviu os colegas. Vereador. Secretário Micael, antes de ser convocado, entrou por aquela porta, vem aqui, ficou sentado, foi sabatinado. Uma questão de ordem, presidente. Vereador Fius, enquanto presidente do orçamento. Só um instante, vereador Segura Caleb, por favor. por gentileza, vereador. Eu só vou pedir que ele se mantenha no tema, né? Nós estamos discutindo um pedido de urgência, regime de urgência do pedido de informação sobre o UBS, que se mantenha no tema. Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Lucas. Sua questão de ordem está deferida. Eu solicito não só ao vereador Caleb, mas a todos os vereadores que usarem da palavra, que se mantenha no tema. Nesse momento estamos discutindo a questão da UBS Alvorada, então que se mantenha, né, o regime de urgência da UBS Alvorada. Nós tivemos oportunidade, em um momento anterior, em falar da Codeca. Por gentileza, vereador, mantenha-se no tema. Obrigado. Obrigado, presidente. Eu sigo no assunto falando sobre a comunicação, sobre o diálogo que foi citado aqui por todos os colegas. Nós queremos ter diálogo, estamos estabelecendo diálogo. Estou aguardando a secretário do prefeito me passar uma data, oportunizarei os colegas para que tenham a oportunidade de ir lá e sentar, conversar e etc. Agora, colegas, nós não podemos transformar em literalmente um inferno a discussão de um pedido de informações em regime de urgência. Basta fazer um protocolo na Lei de Acesso à Informação, em 20 dias tem a resposta, mais rápido que essa casa. A população lá fora tem a noção do quê? De que nós somos imaturos aqui dentro. Então eu deixo essa palavra, mantendo o mesmo tom que comecei esta discussão aqui, e oriento nós votarmos não, porque nós não podemos banalizar o regime de urgência. Lei de Acesso de Informação está aí para ser usada por todos. Obrigado, vereador Garmin. Próximo vereador inscrito, vereador Fantinel, com a palavra. Da tribuna. Obrigado, senhor presidente. Queridos colegas, eu normalmente nessas questões procuro não me manifestar, mas devido a algumas falas feitas aqui na tribuna, eu peço toda a vênia ao meu presidente, mas eu preciso deixar claro alguma coisa. Esse vereador aqui que está falando com vocês não tem nenhum cargo no governo. Nenhum cargo no governo. O que me dá a liberdade de decidir
de votar da forma que eu acho que é correta ou não. Em primeiro lugar. Eu não tenho rabo preso com ninguém, como muitos dizem, tá? Com ninguém. Tenho uma construção que pode ser parceira, se é conveniente às comunidades pelo qual eu represento, ou não. Essa é a minha representatividade e o meu trabalho aqui dentro. Colegas vieram conversar comigo, como o vereador Caleb fez agora aqui na tribuna, dizendo que, de uma certa forma, está sendo banalizado o pedido de informação. Mas, vereador Caleb, eu não sou formado em direito, mas eu tenho certeza absoluta que é um direito do vereador fazer pedido de informação. A questão da urgência é outro assunto. A questão da urgência é outro assunto. Agora, fazer pedido de informação é um direito de cada vereador aqui. Tá? Isso também não pode ser banalizado. Isso também tem que ser levado em conta. Tá? Então, eu só vim aqui para deixar claro esse ponto. Que eu não tenho rabo preso com ninguém, eu não tenho nenhum cargo no governo e eu voto conforme eu acho que é correto. Se esse pedido de urgência realmente está sendo banalizado, eu votarei contrário. Caso contrário, votarei favorável. Mas é um entendimento meu e não porque tenho alguma dívida com alguém. E sempre foi assim e sempre será. Tem gente que me pede, mas tu é da oposição ou tu é da base? Eu sou do Sandro Fantinel. Fique bem claro isso. Vereador, uma pequena parte. Bem claro. Respeito com toda a vênia, como eu disse, os meus colegas, principalmente o meu partido. Se o meu partido se reúne comigo e me explica uma situação e me convence, estarei sempre junto. É assim que funciona a parceria. Mas o entendimento do voto é uma questão de cada um. Então eu quero deixar isso bem claro. Sua parte... Vereador Fiuza. Obrigado, vereador Sandro Fantinel, parabéns. Bom o senhor ter se alentado. Bem pelo contrário, a vereadora Daiane Sabre, a vossa excelência, o respeito que a gente tem tanto por ela como pelo senhor, por todos os nobres pares. A nossa contrariedade hoje é a respeito de ser de regime de urgência. É apenas isso. Não que somos contrários ao pedido de informação, até porque eu nem poderia estar aqui, então. E outra coisa, vereador Sandro, os nossos votos, independentemente de sermos situações ou oposição, ele não se dá a respeito de ter rabo preso ou não com ninguém. É posição. Obrigado. Sua parte, vereadora Daiane. Vereador Sandro, obrigado pela parte. Só para responder ao vereador Caleb, né? Sendo banalizado um pedido de urgência. Semana passada, semana retrasada, não veio nada de pedido de informações, não foi nada de pedido de urgência. Desde que a gente voltou do recesso, não teve nenhum pedido de urgência. E esses pedidos 2 de urgência foi exatamente porque o BS Alvorada é notícia no Jornal Pioneiro de ontem e hoje, e o secretário da Saúde, como o senhor fala, que os secretários é só ligar para perguntar, eu liguei para ele, só que ele não atende o telefone, daí fica difícil. Daí o Edson Nespolo, que a gente se encontrou aqui na sessão solene, falou uma coisa, o prefeito falou outra e o secretário não atende. É por isso o pedido de informação, exatamente porque a gente não conseguiu contato. A respeito da Codeca, a gente conseguiu contato com o Milton e ele só disse que está atrasado. A gente queria o detalhamento para verificar essas informações, era só nesse sentido. Então não é para banalizar nada. E digo para o senhor que a comunidade lá fora reconhece sim o trabalho de quem está fazendo e de quem não está. E isso a gente vai ver logo ali na frente. Era isso. Obrigada. E só para concluir, eu queria deixar um recado bem rápido, né, para o nosso prefeito Adiló. Tenho um carinho muito grande, uma simpatia. Prefeito, faz um raciocínio aí, porque o que eu estou vendo ultimamente é que estamos dando, ou a administração, melhor dizendo, né, está dando munição de sobra para a oposição. Não é necessário. Não é necessário. Tem que dar as respostas, o secretário tem que atender, ou se não é o secretário, o adjunto, tem que atender e tem que dar a resposta. Aí tudo isso não é necessário. Obrigado. Melhor fala. Próximo vereador, inscrito, vereador Iago Morandi, com a palavra.
Parabéns ao pessoal da oposição aqui que está lutando, né, por um município melhor. E parabéns também para quem é da base por manter a lealdade ao prefeito, é o que defende também. Isso aí tem que parabenizar. Porque defender quando ganha no primeiro mês e o prefeito foi eleito, qualquer um faz. Mas quando o cerco aperta, depois as pessoas têm que manter lealdade e coerência. E as pessoas aqui, então, eu venho numa linha um pouco diferente do que a oposição discursou aqui, mas eu faço uma linha de parabenizar o pessoal que está sendo leal ao prefeito Adiló. E também ao vice, que é leal a ele, e tudo isso. Eu vou discordar da questão ali do palanque eleitoral. Porque... Primeiro, eu já vim nessa tribuna e já falei que eu ia fazer palanque em cima do Adiló. Isso aí eu não nego e é bem tranquilo, Fiuza. Mas é melhor fazer o palanque eleitoral do que a gente está vivendo esse palanque que está desbarrancado aí do governo Adiló, que é um caos cada dia que passa. E outra coisa, o ano que passou eu não era candidato e a gente vinha aqui como oposição criticar. Ninguém era candidato a nada. Porque tem que saber separar o vereador da população, né? São duas coisas diferentes, mas não é nós que pedimos, né, vereador Daiane? É a população que pede. Então, não é fazer palanque, é transmitir o que a população reclama lá fora. E aqui eu sei o porquê, todo mundo aqui sabe por que está dando errado. É porque para vencer a eleição ele se uniu com um monte de partidos e fica difícil demitir as pessoas. A gente sabe e entende o jogo político. Ninguém é bobo aqui, eu sempre digo, né? A gente entende o jogo político, que é difícil demitir. Mas tem dois prefeitos que têm duas coisas em comum. Para não citar só um de direita, vereador Lucas, eu vou citar um de esquerda. Mas tem dois prefeitos. E sabia que eles não tiveram que distribuir cargo, vereadora Daiane, para governar. A governabilidade é feita diferente. Os vereadores da Câmara de Vereadores, dois pontos bem diferentes no Brasil. Eles trabalham com a popularidade do prefeito. Os prefeitos são tão bons que é vantajoso para o vereador estar próximo do prefeito, o que é diferente desse nosso. Adiló, é triste ver que os teus vereadores fica difícil eles saírem na rua com o senhor, e se saírem, com certeza vão ouvir reclamação. Como essa semana eu vi um vídeo aí onde uma pessoa reclamava, né, te encontrou em um evento e reclamava dos buracos e tal. Então é difícil. Esses dois prefeitos têm isso em comum. O prefeito... Obrigado. O prefeito Abílio de Cuiabá, lá que está com 80% de aprovação, um excelente prefeito, capitão Ramon, e está mandando ver lá. E aí o que acontece? Ele não tem que ficar amarrado e não mandar ninguém para a rua para fazer a governabilidade, porque alguém é de algum partido. Ele até tem alguns de alguns partidos, mas se não trabalhou, ele manda embora. Mas por quê? A aprovação dele é alta, ele é um prefeito bom. Ele não fica na mão de vereadores. Aqui vereadora Sandra, é mentira a gente dizer que se tirar alguns cargos de alguns partidos, o Adiló cai no outro dia? Ou cai na mesma semana? A gente sabe como é que funciona. É bem rapidinho para ele cair. Então é triste ver um prefeito ficar na mão da Câmara de Vereadores, e ao contrário também. Então fica isso aí. Então eu costumo dizer que o prefeito Abílio, com essa aprovação que ele tem lá, não precisa ficar na mão de incompetentes que não trabalham e secretários que não trabalham. E aí tem um outro prefeito também. Tem um prefeito petista, vereador capitão. Prefeito de Maricá, que colocou a Guarda Municipal fortemente armada, junto com o BOP, trabalhar e baixou os índices lá de segurança pública. Eu estou trazendo dois exemplos. O esquerdista e um de direita, e os dois têm aprovação tão alta que não ficam na mão de vereador nenhum, de incompetente nenhum. Isso aí. Prefeito Coacoá, aqui ó, então o vereador Bortola conhece a história dele, então assim, são dois pontos diferentes, que pensam diferente, mas são duas pessoas assim que têm uma aprovação boa, não ficam na mão de ninguém. Sua parte, vereador. Vereador Iago, e isso é muito do que a gente escuta ali na rua, né? Por que esse prefeito não cai? Por que isso? Por que aquilo? Por muito menos o Guerra já caiu. Exatamente, porque hoje ele tem ainda a governabilidade, né, dentro da Câmara. Então, isso a gente escuta diariamente, né? Tanto nas ruas quanto nas redes aí, o pessoal falando sobre isso. E a gente precisava, sim, de ter um governo com posição, né? Principalmente a questão da saúde ser a prioridade que eles falam tanto em campanha política, né? É isso aí. É triste o legado que o prefeito está deixando, é triste o prefeito entrar na justiça para me calar e dizer que eu não posso mais chamar o governo de tosco, incompetente. Eu sinto em dizer, nós vamos expor ao ridículo como esse procurador, esse incompetente nós vamos expor... Prefeito Adiló, os teus advogados também, a gente está fazendo uma reclamação no STF e vai mostrar que o que vocês fizeram não existe, né? Todo mundo sabe que o vereador tem a prerrogativa de falar, tem imunidade para isso e representa a população. Então, pode ter certeza que
Seus dedos e as suas articulações não chegam no STF. O senhor é fraco, não consegue articular aqui na casa. Então não vai articular lá no STF para ir contra a Constituição e calar a voz de um vereador que representa as pessoas. Muito obrigado, presidente. Seria isso. Próximo vereador inscrito é o vereador José Abreu Jack, que fará seu pronunciamento da tribuna desta casa. Bom dia, presidente, colegas vereadores, vereadoras. Fico ali escutando cada um de vocês com o maior respeito. Agora, tem coisas que não dá para entender. Mas eu vou tentar me ater aqui à questão da UBS Alvorada. Ontem eu estive lá conversando com os moradores. Eu posso falar porque sou morador da Zona Sul, estou lá todos os dias com os moradores, inclusive almocei com eles lá no Alvorada domingo. E sei o que está acontecendo. Conversei com o secretário Rafael. Em nenhum momento o secretário veio falar que vai fechar o UBS. Em nenhum momento tem nota oficial nenhuma da secretaria ou do secretário dizendo que vai fechar o UBS. Então, fica meio contraditório tudo isso. Então, acredito que em breve o secretário vai estar se manifestando aí para deixar bem claro. E eu quero falar aqui com os moradores da Zona Sul. Eu estive lá, vou lá, eu estou lá com eles. Vereador Fiuza, não estou aqui para defender nada daquilo que eu não acho que seja certo. E não defendo o fechamento do UBS. Sou contra o fechamento do UBS. Estou na base do governo, vereador Lucas. Não tenho vergonha de dizer que estou na base do governo. O senhor falou aqui que tem alguns que têm vergonha. Eu não tenho vergonha. Eu sou responsável pelos meus atos e tenho coerência naquilo que eu falo. Eu sou a favor de abrir um UBS e inclusive protocolei o pedido para o prefeito no bairro Consolação, no meu bairro. Que nós temos mais 8 bairros ali que não tem UBS. Então, sou totalmente contra qualquer tipo de coisa nessa questão, mas o que tem de verdade em tudo isso, gente? O que tem de verdade é que tem um estudo sobre isso que está sendo feito e não tem nada dito pelo secretário que vai fechar o UBS. Então, com certeza, eu acho que a gente tem que saber aquilo que é urgente e aquilo que não é. A maioria aqui dos discursos aqui é politicagem, a gente sabe disso. O vereador vem aqui, faz um gritedo aqui, no outro dia, quando enxerga o Rafael, só falta pular no colo do secretário. Aqui fala uma coisa, quando enxerga o secretário é outra coisa. Na frente do secretário é uma maravilha. Então, vamos ser coerentes, pelo amor de Deus. Vamos ter respeito com o povo lá fora. O pessoal lá fora tá assistindo, tá vendo. Eu escuto, estou lá nas fábricas, estou lá nas comunidades. Estou lá na comunidade todo dia ouvindo as pessoas, não fico trancado no meu gabinete. Eu sei o que falam da Câmara. É vergonhoso para nós. Então, vamos ter coerência nas nossas falas, que vamos ter coerência naquilo que a gente busca. Então, eu estou aqui para dizer, eu vou votar, com certeza vou votar não esse pedido de urgência, porque até sexta-feira, amanhã, até final de semana, aí vem o secretário se manifestar e vai dar o depoimento dele e falar o que realmente está acontecendo na secretaria. Então, porque até o momento aqui só existe falácia. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Jack. Está encerrada a discussão do regime de urgência. Em votação, o regime de urgência. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos no terminal sobre o regime sim, senhor presidente. de urgência. Esse aqui é o Libar, esse aqui é o Wagner, eu sou aqui, né, meu amor? Sim, Cláudio, dá uma aula aí de obstrução, e aí já vamos começar a usar o... O Cláudio, primeira vez, votou. Trouxe. É para obstruir? Vamos obstruir, então. O líder da oposição é o Cláudio. Líder da oposição.
Com voto contrário do vereador Pedro Rodrigues. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O regime de urgência proposto pela vereadora Daiane Mello foi reprovado por maioria dos vereadores presentes, com votos por não atingir o quórum mínimo, com votos contrários deste vereador, da vereadora Andressa Malma, vereador Bortola, Caleb Garbim, Fiuza, Jack, Marisol Santos, Pedro Rodrigues, Sandro Fantinel, Tenente Cristiano Becker, Zé D'Ambros. Estão ausentes o vereador Aldonei Machado e vereadora Rose Frigeri. Em representação, a vereadora Andressa Marques, o vereador Juliano Valim e o vereador Wagner Petrini em agendas institucionais junto à presidência. Votaram em obstrução os vereadores. Pela obstrução, vereadores Capitão Ramon, Cláudio Libardi, Daiane Mello, Estela Balardim, Iago Morandi, Lucas Carinhato. Em discussão única e votação, o requerimento de homenagem a entidades, associações, empresas do município, número 9/2026, de autoria desta mesa diretora, que requer aprovação dos nomes indicados para receber o selo Empresa Inclusiva. Solicito ao vereador Alexandre Bortoluz que faça a leitura do requerimento. Pois não, presidente. A mesa diretora, conforme o artigo 5º do Decreto Legislativo número 283/A, de 2 de maio de 2012, que institui o selo Empresa Inclusiva em reconhecimento ao trabalho na inclusão de pessoas com deficiência no âmbito do município de Caxias do Sul, requer a aprovação dos nomes a seguir descritos, indicados pela comissão designada para tal fim. Primeiro, Círculo Saúde e segundo, Orquídea Alimentos Tondo S.A. Esta proposição tem origem no ofício número 455/2026 da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania, encaminhando as indicações de empresas para a concessão da honraria. Estão anexadas as certidões demandadas pelo disposto no parágrafo 2º do artigo 29-A do Decreto Legislativo número 362/A, de 23 de fevereiro de 2017. A outorga do selo será realizada na Semana Municipal da Pessoa com Deficiência, conforme determinado pelo artigo 1º do Decreto Legislativo número 283/A de 2012. Tendo em vista a relevância da homenagem, contamos com a aprovação unânime dos nobres pares desta Casa Legislativa. Caxias do Sul, 18 de agosto de 2026, 151 anos da colonização e 136 anos da emancipação política. Assinam eletronicamente este documento os vereadores da mesa diretora Wagner Petrini, Andressa Malmum Bassani, Alexandre Pérez Bortoluz, Lucas Carenato e João Josemar Uespes. Seria isso, presidente. Obrigado, vereador Bortola. Declaro abertas as inscrições para a discussão do requerimento. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Está encerradas as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Voto sim, presidente. Com o voto favorável do vereador Caleb Garbim. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O requerimento de homenagem a entidades, associações e empresas do município, número 9/2026, foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Aldonei Machado, Estela Balardim, Pedro Rodrigues, Rose Frigeri, em representação a vereadora Andressa Marques, Juliano Valim e o presidente Wagner Petrini, em agendas institucionais na sala da presidência. Uma questão de ordem, pois não, excelentíssimo vereador senhor Cláudio presidente. Libardi. Vou requerer a Vossa Excelência a inversão de pauta para que apreciemos o projeto número 7, projeto de lei 179, de autoria do Poder Executivo, por gentileza. Vossa questão de ordem está deferida. Eu solicito aos nobres pares que registrem os seus votos no terminal da inversão de pauta. O projeto é o número
Projeto de lei número 179/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivos da lei número 8.700, de 21 de setembro de 2021. Ninguém fala nada. Não, ele não vai, eu já fiz um acordo. Vereador Sandro Fantinel, Vossa Senhoria vota como? Vereador Zé D'Ambrosio. Com voto favorável da vereadora Estela Balardim. Vereadora Marisol vota favorável. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O pedido de inversão de pauta formulado pelo vereador Cláudio Libardi foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com ausência dos vereadores Pedro Rodrigues. Em representação desta casa, a vereadora Andressa Marques, Juliano Valinho, presidente Wagner Petrini, agendas institucionais. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 179/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei 8.700, de 21 de setembro de 2021, que desafeta bem público e autoriza a permuta da área de propriedade do município por área de propriedade da loja maçônica Duque de Caxias, terceiro milênio. Contém emenda aditiva número 1/2026, de autoria do vereador Cláudio Libardi, e o vereador relator é o vereador Elisandro Fiuza, o qual está com a palavra para o seu relato. Obrigado, senhor presidente. Peço a gentileza da dispensa da leitura por ter sido feita em sessão anterior. Declaro abertas as inscrições para a discussão da emenda 1/2026. Com a palavra o vereador Cláudio Libardi para a sua manifestação. Muito obrigado, senhor presidente. Da forma mais clara possível, fizemos um acordo para que a emenda fosse aprovada e não houvesse um debate mais significativo acerca do tema. Então, votaremos a favor da emenda e não vou debater o projeto. Muito obrigado, vereador Libardi. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Está encerradas as declarações de voto. Passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Vereadora Rose Frigieri, vereador Iago Morandi, vereador Jack. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. A emenda modificativa 1/2026, de autoria do vereador Libardi, foi aprovada pela unanimidade dos vereadores presentes, com ausência do vereador Pedro Rodrigues. Em representação desta casa, a vereadora Andressa Marques, Juliano Valim e o presidente desta casa está em agendas institucionais na presidência. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto 179/2026. Está encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Está encerradas as declarações de voto. Solicito aos nobres pares que registrem seus votos no terminal. Vereador Jack, ok. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O projeto de lei número 179/2026 foi aprovado pela maioria dos vereadores presentes, com votos contrários do vereador Cláudio Libardi, Estela Balardim, Rose Frigieri. Não votaram a vereadora Daiane Mello e o vereador Pedro Rodrigues por estarem ausentes. Cabe o registro que a vereadora Daiane Mello está em plenário, mas o voto não foi computado. Tá? Mas vamos deixar registrados os anais desta casa. O vereador Juliano Valim e a vereadora Andressa Marques estão em representação e o vereador Wagner Petrini, na sequência, reassumirá a presidência desta casa. Em discussão única e votação, o requerimento de tribuna livre número 3/2026, de autoria da vereadora Andressa Marques, que requer tribuna livre para o grupo Só Cego na pauta do Instituto de Audiovisão INAVE. Porém, a vereadora não está presente no plenário, está em representação e a votação fica prejudicada.
Passemos ao próximo item da pauta. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei complementar número 33/2026, de autoria do Poder Executivo, que altera o dispositivo da Lei Complementar 606, de 8 de julho de 2020, que institui o Programa de Regularização Arquitetônica Caxias Legal, no município de Caxias do Sul, e dá outras providências. O vereador relator em segunda discussão é o vereador Zé D'Ambrosio, com a palavra. Senhor presidente, eu solicito a dispensa por ter sido lido em uma sessão anterior. Vossa Senhoria está dispensado, vereador Zé D'Ambrosio. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Está encerrada a discussão do projeto. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Está encerradas as declarações de votos. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos no terminal. Já te passo. Deixa eu tocar. A ordem está sendo seguida, uma vez que foram pedidos de inversões de pautas. Está encerrado o registro de votos, está encerrada a votação. O projeto de lei complementar número 33/2026 foi aprovado pela unanimidade dos vereadores presentes, com a ausência do vereador Pedro Rodrigues, em representação ao vereador Andressa Malman, Juliano Valim e Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei do Poder Executivo 34/2026, que altera e acresce dispositivos da Lei Complementar número 289, de 20 de dezembro de 2007, que dispõe sobre o Plano de Saúde e Assistência aos Servidores Públicos Municipais de Caxias do Sul e PAN Saúde, e dá outras providências. A vereadora relatora em segunda discussão é a vereadora Estela Balardim, com a palavra. Peço a dispensa da leitura por Vossa já ter Senhoria realizado. está dispensada a leitura. Declaro abertas as inscrições para a discussão do projeto. Está encerrado. Vereadora Rose Frigieri, com a palavra, momento que passo de volta os trabalhos ao presidente dessa Casa Legislativa, vereador Wagner Petrini. Não, eu acho importante a gente ressaltar sobre esse projeto, porque isso, em outras épocas também, quando eu estava no Sindserv, às vezes os servidores, as servidoras, elas se passam, porque quando tu é nomeado, tu tem um prazo muito pequeno para pedir a entrada no IPAM. E eu aqui sou uma ferrenha defensora, tanto do plano como da farmácia do IPAM. Eu acredito que são coisas assim que a gente precisa manter, precisa preservar, e quanto mais gente associada no plano, melhor para aqueles que já estão e melhores para quem entra. Eu tenho certeza que o IPAM apesar de já estar cortando vários médicos, se descredenciando. Ai, tá tumultuado, né? Vários médicos se descredenciando. É um plano, eu diria que é o melhor da cidade, por várias possibilidades que se tem. E conversando com o Sindserv, este projeto de lei, ele visava principalmente as agentes comunitárias de saúde, os agentes comunitários de endemias, a integrarem o plano. Então, por isto, esta janela de possibilidade, que fechada essa janela, quem já está no serviço público ou não é mais permitido entrar no plano. Então, acho que quero parabenizar tanto o sindicato como o Poder Executivo por ter agilizado e ter trazido a essa casa este projeto de lei tão importante para quem quer realmente entrar no plano e para quem já está, que não deixa de ser uma manutenção, porque quanto mais gente contribuindo, mais garantia de um bom plano nós temos. Obrigada. Obrigado, vereadora. Encerrada a discussão. Em votação, declaro abertas as inscrições para a declaração de voto. Encerradas as declarações de voto, passemos ao registro eletrônico dos votos. Solicito aos vereadores e vereadoras que registrem seus votos.
Encerrado o registro dos votos, é encerrada a votação. Projeto de lei complementar número 34/2026 foi aprovada por unanimidade das vereadoras e vereadores, com ausências dos vereadores Bortola, Iago Morandi, Pedro Rodrigues, Andressa Marques e em representação vereador atestado de saúde, vereador Juliano Valim. Encerrada a ordem do dia.